OVNIs, objetos voadores não identificados, tomaram o noticiário nessa semana, foram vistos em vários países. Isso começou no fim de janeiro, quando surgiu lá um balão chinês, né, na costa dos Estados Unidos, que acabou abatido. Eu não vou aqui ficar pedindo a opinião do Consta, da Ana e do Paulo Eduardo Martins, se eles acham que existe extraterrestre ou não. Mas o que é certo, o professor Olavo já falava sobre isso, tanta gente já falou sobre isso, é que esse papinho de extraterrestre serve muito, mas muito, consta, aos globalistas, né? Porque aí é a criação de um Estado universal contra um inimigo extraterrestre, um inimigo que precisa ser combatido com todos nós unidos, né? E aí o globalismo nada de braçada nessa. O globalismo precisa de um inimigo comum. Então, o aquecimento global era a paranoia do momento, era o instrumento que eles encontraram para concentrar poder. Aí veio a pandemia, que serviu exatamente para esse intuito, caiu como uma luva, e aí, na ausência de coisa assim, precisa vir com isso. Agora, em relação a isso, né, o próprio governo Biden desviou um pouco o foco, porque no início ele foi lento em relação a abater o balão de espionagem chinês. E foi muito criticado por isso. Aí depois ele passou a ser hiperativo, derrubou logo 3, 4 coisas em uma semana. Acho que até balão de festa infantil ele deve ter derrubado. Então ficou meio hiperativo para poder compensar. Eu não sei o que está acontecendo. Faltam explicações, tem coisas estranhas aí no ar, né? O que eu sei é o seguinte, é útil para essa turma, e incutir medo, pânico, sempre foi, historicamente, um instrumento de poder e de venda da imprensa. A imprensa também gosta disso, né? Vende. Todo mundo fica preso na televisão, apavorado com alguma coisa que está acontecendo. Então, eu recomendaria mais cautela, mais desconfiança em relação a essa paranoia toda. Já li Carl Sagan, gosto, mas eu iria com mais cautela. Agora, eu desconfio, Lacombe, que tem sim um ou outro ET entre nós aí, e uma delas, se não me engano, é ministra do governo Lula. Ana, passo para você. Pelo menos nós temos a Dilma. Se precisarmos falar com o PT, tem uma pessoa que fala uma língua muito estranha, que ninguém entende, que é a Dilma. A gente pode mandar a Dilma para se comunicar com os extraterrestres. Olha, brincadeiras à parte, Lacombe, eu acho que tem 2 pontos sobre esse assunto. Primeiro, como Constantino disse, é preciso algum pânico geral para exatamente instaurar o controle social. A pandemia foi o melhor manual para esses globalistas. Pânico igual a controle social. E agora, qual será o próximo pânico? Já que eu acho que o mundo ficou muito bem, está vacinado contra um Estado, ou pelo menos a vontade de instaurar um Estado tirânico. Não sei se as pessoas aceitariam da maneira como foi empurrado e aceito o que aconteceu durante a pandemia. Está todo mundo aí ligado, se é a pauta ambiental, se são os OVNIs, eu acho que está todo mundo ali com o alerta ligado. O outro ponto sobre esses OVNIs, para mim, é um baita espantalho também, porque, assim como no Brasil, o governo Joe Biden vai de mal a pior, e assim, vai muito, muito mal. Inflação, a economia fora de controle, a fronteira no sul, então, já está na sua maior crise imigratória de sua história, da história dos Estados Unidos. E agora nós estamos falando também de um acidente que está causando um dano ambiental histórico e que ninguém está falando, que é o descarrilhamento dos trens lá em Ohio. E os trens ali, né, pegaram fogo, e o material químico, material que faz, né, PVC, plástico, esse material já atingiu rios, solo. As pessoas estão com dificuldade de respirar, mas o governo Biden fala, não, está tudo bem, o ar está ótimo, só que não é isso que algumas agências independentes estão mostrando. E aí fica a pergunta, diante de uma catástrofe ambientalista do nível dessa de Ohio, onde está a senhora Greta Thunberg, o senhor Leonardo DiCaprio, o pessoal de Davos, a dona Marina Silva? Ninguém vai comentar absolutamente nada sobre esse desastre histórico
ambiental em Ohio, aqui nos Estados Unidos? A pergunta é retórica. Ana, vale também mencionar que o governo federal recusou o pedido de ajuda emergencial do governador de Ohio, e aí virou, obviamente, motivo de chacota aqui, dizendo que se ao menos ele se disfarçasse de Zelensky, ele poderia conseguir 100 bilhões de ajuda para Ohio, né? Porque há uma questão de prioridades aqui, né? O governo americano já ajudou com 100 bilhões de dólares a Ucrânia, mas ali do lado, em Ohio, não está dando ajuda federal. Lembrando, Consta, a nossa audiência, que Ohio é um estado que vota majoritariamente com os republicanos, que votou majoritariamente com Donald Trump, tanto em 2016 quanto em 2022. Então, há essa guerra entre os partidos também. E o próprio ministro dos Transportes, o Pete Buttigieg, ele só falou desse acidente 9 dias depois do acidente. E o único canal de TV dando detalhes disso aqui é a Fox News. No Brasil, então, ninguém está falando sobre isso. E aqui no nosso chat o pessoal já está aqui, todo mundo apontando os nossos ETs. Bom, tem a indicação do Consta, tem outras pessoas aqui, muitas mulheres aqui indicadas como sempre participantes do governo do Lula, ou integrantes do PT, tem aqui, depois se vocês quiserem se divertir, já formaram um time aqui, de pelo menos futebol de salão, tipo de uma equipe de vôlei, pelo menos 6 aqui indicações de ETs no governo ou no PT. Paulo, e aí, mudanças climáticas, OVNIs, serve tudo como pretexto para aquele Estado mundial, para todo mundo, né, ter um governo global? Será que é muito por aí? Olha, Lacombe, os picaretas, um picareta de verdade, talentoso, ele nunca perde a oportunidade de dar um golpe. Qualquer coisa que apareça e ele enxergue ali alguma chance, ele vai tentar usar a seu favor. Então, eles existem, estão nessas ONGs globalistas, nesses caras que querem fazer controle social global, existe na Big Pharma, né? Imagine um picareta da Big Pharma olhando essa situação de OVNIs, ele já vai pensar, né? Poxa, vou fazer uma vacina para deixar o pessoal imune ao que os ETs vão trazer para cá. Eu estou fazendo uma brincadeira, que vamos explicar as coisas, né? Mas essa situação de ET, ou de OVNI e tal, Lacombe, eu sou um fã de alienígenas do passado, sabe? Eu me divirto assistindo aquilo lá e vou aguardar aí os episódios sobre talvez essas novas aparições aí. E assim como o Constantino, a Ana Paula e boa parte da nossa audiência, eu acredito, tenho a impressão que existem ETs entre nós. E quem tem dúvidas sobre isso, eu recomendo que dê uma passeadinha lá no DCE da Federal. Depois você volta aqui e me conta.